Cenário RI dessa edição vai falar com a Mills, empresa de engenharia e construção que possui atualmente 2.500 colaboradores e atua em todo o Brasil. A empresa entrou na bolsa em 2010 e de lá para cá as ações subiram mais de 150%, beneficiadas principalmente pela Copa do Mundo e Olimpíadas. Para falar um pouco mais sobre a empresa, recebemos hoje a diretora de Relações com Investidores da empresa, Alessandra Gadelha. Alessandra, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Cenário RI. Muito obrigada pela oportunidade de eu estar aqui. Bom, para começar a nossa entrevista, eu queria falar um pouco desse título que a empresa ganhou nos últimos anos de a empresa da Copa. A ação da empresa apareceu nos últimos anos aí como uma aposta de quem queria se beneficiar da Copa e das Olimpíadas. Eu queria saber o que a empresa investiu nesses anos, em quais projetos da Copa ela está e o que já foi entregue. Primeiro, é importante esclarecer o que é projeto da Copa, né? Porque projetos para a Copa mesmo, entendemos que os estádios são projetos exclusivamente para a Copa, né? Os demais projetos que são rotulados como para a Copa, como projetos de mobilidade urbana e os aeroportos, na verdade, eles são necessários para o país com ou sem Copa, né? A Copa só trouxe um senso de urgência para esses projetos, né? Então, pegando os estádios, os investimentos inicialmente previstos para os 12 estádios da Copa totalizavam 6,7 bilhões de reais. E a gente sempre falou que a Copa era a cereja no bolo, né? Ou seja, tinha muita visibilidade, mas pequeno comparado com o grande volume de obras que estão sendo feitas e que necessitam ser feitas no país, né? Então, pegando um gancho nesse exemplo, esse investimento nos 12 estádios, eles são equivalentes ao investimento de uma ferrovia só, pegando o exemplo da ferrovia Norte-Sul, ou menos da metade do investimento de uma hidrelétrica, né? Novamente, colocando no contexto, somente as licitações que foram realizadas no ano passado e bem-sucedidas, né, elas somam investimentos de 62 bilhões de reais, né? Isso são 10 Copas, ou seja, novamente, a cereja do bolo. Obviamente que é um evento importante, né? Então, que participamos relacionado à Copa? Participamos dos 12 estádios, participamos de 9 aeroportos e projetos de mobilidade urbana em 12 capitais brasileiras. E esse fluxo de investidor, vocês viram muitos investidores estrangeiros procurando a ação nesses últimos anos? A pergunta de Copa era recorrente nas reuniões e o tema sempre vinha como a Mills como uma oportunidade em relação à Copa. E trabalhamos para mostrar que as obras de infraestrutura no país vão muito além da Copa, né? Num relatório feito pelo Fórum Econômico Mundial, mostra que o Brasil é o pior classificado em termos de qualidade de infraestrutura entre os BRICS, né? O país tem investido aproximadamente 2% do PIB nos últimos 20 anos e, para comparação, na década de 70, que foi uma época de grandes obras de infraestrutura, o país investiu mais de 5% do PIB naquela época. Ou seja, há muito para ser feito e o país precisa investir em ferrovias, rodovias, portos, energia, para ter crescimentos sustentáveis, né? Ser competitivo e ter crescimentos sustentáveis. O BNDES prevê investimentos da ordem de 510 bilhões de reais para o período de 2014 a 2017. E o investidor estrangeiro gosta do tema infraestrutura. Então, temos na nossa base um percentual relevante de investidor estrangeiro, mas entendemos que não é especificamente por conta da Copa. E a empresa hoje ela é dividida em rental, infraestrutura e edificações, né? Isso. Nessa parte de edificações, um tema que vem sendo recorrente é o bolha imobiliária. Uhum. Eu queria saber qual que é a visão de vocês, se vocês enxergam isso como uma preocupação para a empresa. Hoje essa área de edificação corresponde a 26% da receita. Uhum. Isso, a parte de edificações, nós oferecemos soluções de formas, escoramentos e locação desses equipamentos para obras residenciais e comerciais.
a empresa entende que é importante verificar oportunidades de crescimento do médio e longo prazo. E entendemos que no Brasil o setor imobiliário há grandes oportunidades de crescimento. Primeiro, por conta do grande déficit habitacional brasileiro, pela questão do aumento de poder de compra da população brasileira e também pelo aumento do crédito imobiliário. Hoje, o Brasil, o crédito imobiliário corresponde a 7% do PIB, já aumentou muito nos últimos anos, isso era em torno de 3%, mas, por exemplo, ainda está aquém do Chile, que tem um percentual de 13%, e nem vamos comparar com os Estados Unidos e a Inglaterra, que tem valores de aproximadamente 80%. Então, ainda tem bastante espaço para o crescimento do crédito imobiliário. No nosso caso, especificamente, ainda temos 2 outros vetores de crescimento. O primeiro é a expansão geográfica, né? Hoje temos 17 unidades, estamos em 17 localidades e há espaço para aproximadamente 30, e esse é um negócio local. Para você ser competitivo, você tem que estar com uma presença local. Então, podemos crescer dessa forma, abrindo novas unidades. E o último, que é o principal, é a industrialização do canteiro de obra. No Brasil, até recentemente, a mão de obra era barata e abundante. Então, os processos construtivos são feitos considerando essa premissa. Só que esse cenário mudou e entendemos que não tem volta. Então, as empresas construtoras, elas têm que se adaptar para reduzir a dependência de mão de obra. Através dos nossos serviços e equipamentos, podemos reduzir em até 70% tanto o prazo como a mão de obra. Então, para a construção de um andar de um prédio, podemos reduzir de 15 dias para 4 dias, né? E de 30 operários para até 10 operários. Mas isso é um processo de mudança cultural, não é de uma hora para outra, é um processo educativo. Numa pesquisa recente que foi feita em 2011, 90% das construtoras mencionaram que tinham falta de mão de obra básica como carpinteiro, mas somente 7% mencionavam que pretendiam industrializar o canteiro de obra para lidar com esse problema. E a empresa, ela tem um negócio resiliente, mas no cenário econômico como a gente está, vocês veem certa preocupação aí nos próximos anos? A empresa, ela tem tem tido um crescimento, né, independente do desempenho da economia brasileira, principalmente porque 2 dos seus negócios de edificações e da rental têm baixa penetração. Então, o crescimento se dá mais pela penetração do uso desses equipamentos, como eu mencionei no caso de edificações, a industrialização do canteiro de obra, e no caso da rental, que são máquinas motorizadas de acesso, pelo uso desses equipamentos. Então, esse mercado ele se iniciou no Brasil em 2007, quando foi lançada a norma técnica de segurança NR18, que passou a exigir esse tipo de equipamento para trabalhos em alturas, e mais recentemente, em 2012, a NR35, que é específica para trabalho em altura, reforçou o uso desse equipamento. Então, normalmente, as grandes empresas, elas seguem as normas de segurança e passam a exigir que seus fornecedores também sigam, e com isso você tem o aumento da penetração do uso desses equipamentos. E quando elas usam esses equipamentos, elas aprendem o principal benefício dessas máquinas, que são os ganhos de produtividade, ou seja, então ela aumenta, intensifica o uso dessas máquinas. Para exemplificar, quando o mercado ainda é pequeno no Brasil, o potencial de crescimento, o mercado brasileiro é menos de 5% do mercado americano hoje. Então, temos 30 mil máquinas no Brasil, enquanto nos Estados Unidos, há aproximadamente 800 mil máquinas. Então, o crescimento desse mercado nos últimos 5 anos foi de 40% ao ano, né, média por ano, e entendemos que o mercado continuará crescendo até atingir a sua maturidade em 2025.
E o mercado de infraestrutura, ele depende de obras de infraestrutura. E como mencionei, entendemos que há bastante obra de infraestrutura para ser feita, pelo menos para os próximos 10 anos. Com isso, entendemos que a empresa ela terá um crescimento nos próximos anos, independente do desempenho da economia brasileira. Só para quem está nos assistindo entender, o negócio, o segmento rental, infraestrutura e edificações corresponde ao quê? A que tipo de maquinário, a que tipo de produto a gente está falando? No setor de infraestrutura, fornecemos formas e escoramentos para grandes obras de infraestruturas ou grandes obras industriais, né? O que é a forma? A forma molda o concreto, né, como se fosse uma forma de bolo. Você coloca a forma, joga o concreto, né, em estado líquido, o concreto vai secando naquela forma, então dá a forma, quando o concreto seca, você tira a forma e ele tem aquela forma que você deu no concreto. E o escoramento é o que sustenta esse concreto até ele atingir a sua resistência final e ter a capacidade de autossustentar. Então são equipamentos temporários, ou seja, quando você vê uma ponte pronta, uma hidrelétrica pronta, você não vê nenhum dos nossos equipamentos, eles já foram retirados, nós damos a manutenção nesses equipamentos e realocamos. É importante enfatizar que nós oferecemos também o projeto e o planejamento, isso que é o valor agregado que a Mills oferece para as construtoras, né? Então a construtora, ela dá a obra, vai fazer uma obra de uma ponte, de um metrô, de uma hidrelétrica, ela dá esse projeto, nós estudamos qual a melhor solução de formas e escoramentos para aquele projeto específico, fazemos o projeto e o planejamento, ou seja, como esse material vai se movimentar durante a obra. E nós cobramos um valor diário de locação para esse equipamento que inclui essa engenharia, essa solução, né? Então não temos risco de execução de obra, ou seja, se uma obra atrasar porque teve chuva, greve ou qualquer outro problema, enquanto o nosso equipamento está com o cliente, nós recebemos, não temos problema. No mercado de edificações, é o mesmo produto, né, a mesma solução de formas e escoramentos, só que para o mercado residencial e comercial. Então, o motivo de duas unidades de negócio distintas é que o cliente, totalmente diferente, é que você está lidando com empresas real estate de grande porte, médio porte, pequeno porte. O prazo da obra é bem menor, estamos falando de 4 a 6 meses, enquanto infraestrutura, a média 18 a 24 meses, e um negócio local, porque o frete passa a ser relevante para o custo do cliente. E por último, a unidade de negócio da Rental, nós somos focados em locação de equipamentos motorizados de acesso, ou seja, são equipamentos, plataformas aéreas para levar pessoas em alturas e manipuladores telescópios para levar carga em altura. E depois de desfazer da área de serviços industriais em 2003, a empresa passou por um novo redesenho. Qual que será o principal foco nessa fase? A principal mudança é que a área de serviços industriais ela era intensiva em mão de obra. Então, continuamos com os 3 negócios que são intensivos em capital e com valor agregado, seja por soluções de engenharia ou serviço, no caso da Rental, com valor agregado para os nossos clientes. Então, a empresa ela tinha 5.000 colaboradores, sendo que praticamente 3.000 eram da unidade de serviços industriais, então hoje temos 2.000 colaboradores e estamos em 3 negócios que entendemos que há grandes oportunidades de crescimento no país. E se desfazendo dessa área, a empresa, consequentemente, vai aumentar a sua margem EBITDA. Exatamente, porque a margem EBITDA dessa unidade de negócio era bem menor, por ser uma área de intensiva em mão de obra, a margem era baixa, aproximadamente 2 a 15%. Então, no momento que retiramos esse negócio,
a receita consolidada, né, a margem consolidada da empresa, ela aumenta e hoje é da ordem de 48% a 50%, a margem EBITDA da empresa consolidada. E agora eu queria que você falasse um pouco dos investimentos da empresa. Em 2014, a Mills reduziu o plano de investimento. Eu queria saber o porquê que vocês fizeram isso. Primeiro, para esclarecer que a empresa não reduziu o plano de investimento, né? Anunciamos investimento para esse ano 2014 de 231 milhões de reais. Entendemos que a empresa deve fazer investimentos da ordem de 250 a 300 milhões de reais por ano para manter uma trajetória de crescimento adequada. O que houve é que no ano passado, no meio do ano, vimos oportunidade de acelerar o processo de expansão geográfica da unidade de negócio da Rental. Então, a meta inicial, né, no início de 2013, era abrir 5 unidades da Rental e no meio do ano ampliamos essa meta para 12. E por conta disso, obviamente, tivemos que ampliar os investimentos nessa unidade de negócio. Então, a empresa investiu no ano passado quase 500 milhões de reais, mas nesse ano ela volta para o patamar que entende como normal. E essa redução do investimento, a gente pode entender como a empresa querendo aumentar o caixa para poder pagar mais dividendos para o acionista nos próximos anos? A tendência é que, reduzindo a necessidade de investimento comparado com a receita da empresa e a geração de caixa da empresa, que a empresa passará a ser geradora de caixa, né? Então, desde o IPO, que foi em 2010, esse é o primeiro ano que a empresa entende que vai começar a gerar caixa. E a partir desse momento é natural que ela aumente os dividendos, né? Um processo natural. Você vai acumulando caixa, a tendência é você aumentar o pagamento de dividendos, mas não necessariamente alterar a política de dividendo. Então, hoje, a política de dividendo é pagamento mínimo de 25% do lucro líquido da empresa. Entendemos que essa política deve ser mantida, mas, como você disse, a tendência espera-se que o pagamento de dividendo relativo ao lucro líquido aumente. E isso já pode ser esperado para 2014? Provavelmente não, porque o que os economistas falam é que 2015 vai ser um ano de ajuste, né? Independente de quem ganhe a eleição, vai ser um ano de ajustes e provavelmente vai ter impacto em juros ou até disponibilidade de crédito. Então, nesse cenário de incerteza maior, é melhor ficarmos com dinheiro e caixa para ver qual vai ser o cenário de 2015 e assim decidir qual o nível adequado de investimentos. Então, esperamos como uma tendência, mas não ainda em 2014. Bom, e para a gente finalizar, por que o investidor deve aplicar nas ações da Mills? Entendemos que os 3 negócios da empresa hoje têm grandes oportunidades de crescimento, né? Na unidade de negócio de infraestrutura, temos as obras de infraestrutura que precisam ser feitas no país, né? O plano de investimento em logística foi lançado em agosto de 2012, prevê investimentos da ordem de 190 bilhões de reais. Só no ano passado, quando eu mencionei, foram licitados com sucesso concessões com investimentos de 62 bilhões de reais, ou seja, esses investimentos deverão ser feitos em 2015, 16 e 17. Entendemos que esse é o começo de outras licitações que virão. Na área de edificações, como eu mencionei, entendemos que o principal vetor de crescimento é a industrialização do processo construtivo, mas é um processo mais lento, mas que permitirá à empresa ter crescimento acima do crescimento do mercado imobiliário do país. E, por último, na unidade de negócio da Rental, entendemos que esse é um mercado ainda com baixa penetração no Brasil e que só atingirá a maturidade em 2025. Então, até lá, iremos crescer com taxas de crescimento razoáveis, né? No ano passado,
crescemos 40%. Obviamente não vamos crescer 40% todo ano, a tendência é a taxa de crescimento diminuir, mas se manter forte até a sua maturidade em 2025. Bom, Alessandra, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Cenário RI. Muito obrigada, agradeço também a oportunidade e estou à disposição também para os investidores que tiverem dúvidas depois de entrar em contato conosco via telefone ou via e-mail. Muito obrigada. Obrigada.